A tua palavra é a luz que ilumina os nossos caminhos. Aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Hoje, segunda-feira, dia 9 de fevereiro. E antes de qualquer explicação, eu preciso dizer algo com muita verdade a você. Eu sei das noites em que você finge que está bem quando não está. Sei das noites em que você acorda às 3 da manhã e o peso no peito parece que não vai embora. Sei dos dias em que você acorda e parece que o cansaço está na alma, não só no corpo. Daquele cansaço que nenhuma noite de sono resolve. Daquele cansaço que vem de carregar coisas que ninguém vê. Sei das vezes em que você reza, mas parece que as palavras não chegam a lugar nenhum. Das vezes em que você fala com Deus, mas parece que está falando sozinho. Das vezes em que você se pergunta se Deus está ouvindo mesmo. Sei das vezes em que você olha para o espelho e pensa: será que eu vou conseguir mais um dia? Das vezes em que você se arruma, sai de casa, vai trabalhar, vai à igreja, vai cuidar da família, mas por dentro você está exausto. Por dentro você está pedindo socorro e ninguém percebe. Sei das vezes em que você carrega sozinho um peso que ninguém vê, porque você aprendeu a sorrir mesmo quando o coração está sangrando. Sei do medo que você sente de tentar mais uma vez e não dar certo, do medo de se decepcionar de novo, do medo de acreditar e se frustrar, do medo de sonhar e ver tudo desmoronar outra vez. Sei da ferida que ninguém conhece, daquela dor que você não conta para ninguém porque acha que ninguém vai entender, daquela dor que você esconde até de quem você ama porque você não quer preocupar, porque você não quer ser um peso, porque você não sabe nem por onde começar a contar. Se esse é o seu sentimento, se essa é a sua realidade neste início de semana, este Evangelho não veio por acaso, este Evangelho veio para você. Hoje a palavra diz assim: tendo Jesus e seus discípulos acabado de atravessar o mar da Galileia, chegaram a Genesare. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Percorrendo toda aquela região, levavam os doentes deitados em suas camas para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E todos quantos o tocavam ficavam curados. Repare bem nessas palavras: levavam os doentes deitados em suas camas. Sabe o que isso significa? Isso muda completamente aquela imagem que a gente tem de fé, aquela coisa de que você precisa estar forte para buscar Deus. Isso derruba aquela ideia de que você precisa se levantar, se arrumar, se preparar, para então sim poder ir até Jesus. Não, o Evangelho mostra o contrário. Tinha gente ali que nem força para se levantar tinha. Gente que estava tão doente, tão cansada, tão exausta, que não conseguia dar um passo. Gente que nem conseguia caminhar até Jesus. Gente que precisou ser carregada, literalmente carregada. E mesmo assim, mesmo naquela condição, mesmo daquele jeito, Jesus curou todos. Então escuta o que esse Evangelho está dizendo para você hoje, nesta segunda-feira. Quando você diz: eu não tenho mais forças, Jesus diz: eu vou até você. Quando você diz: eu não consigo me levantar, Jesus diz: não precisa, eu desço da barca e vou ao teu encontro. Quando você diz: eu estou no fim, Jesus diz: eu cheguei. Quando você diz: eu não sirvo, eu estou muito ferido, Jesus diz: é exatamente por isso que eu vim. Quando você diz: eu não mereço, Jesus diz: não vim pelos que merecem, vim pelos que precisam. Esse é o Deus do Evangelho. Esse é o Deus que chega, que desce da barca, que caminha até você, que não espera você ficar bom para então te curar. Ele cura você onde você está, do jeito que você está. Sabe o que mais me impressiona nesse Evangelho? É que Jesus não pergunta nada. Ele não faz entrevista. Ele não faz análise. Ele não pergunta se você merece. Ele não pergunta se você fez tudo certo. Ele não pergunta quantas vezes você falhou.
Ele não pergunta por que você está doente. Ele não pergunta se você tentou resolver sozinho primeiro. Jesus simplesmente chega. E quando Ele chega, Ele cura, ponto. Não porque você é forte, não porque você merece, não porque você fez por merecer, mas porque Ele é amor, e o amor não calcula, o amor não faz contabilidade, o amor simplesmente ama. Quantas vezes você achou que precisava estar pronto para receber Deus? Quantas vezes você pensou, quando eu melhorar, quando eu ficar mais forte, quando eu conseguir orar direito, quando eu conseguir ir à missa todo domingo, quando eu conseguir perdoar aquela pessoa, quando eu conseguir controlar minha ansiedade, quando eu conseguir parar com aquele vício, aí sim eu vou me aproximar de Deus? Quantas vezes você colocou condições na sua própria cura? Quantas vezes você disse, eu não posso me aproximar de Deus agora porque eu estou muito bagunçado? Quantas vezes você adiou o encontro com Deus porque você achava que precisava se arrumar primeiro? E sabe o que esse evangelho está dizendo para você? Que Deus não espera você ficar pronto, Ele vai até você do jeito que você está, deitado, ferido, cansado, com medo, sozinho. Ele vai, simplesmente vai. Ficar quando todo mundo espera que você desista, ficar quando você mesmo já desistiu de você, ficar quando não faz mais sentido ficar quando parece que não vale mais a pena, ficar, simplesmente ficar, porque o amor de Deus não é condicional, o amor de Deus não tem cláusulas, o amor de Deus não tem letra miúda, o amor de Deus é livre, é gratuito, é para você, e isso muda tudo. Porque significa que o começo não vem de você, o recomeço não vem de você, a cura não vem de você, a força não vem de você, vem de Deus. Sempre veio, sempre vem, sempre virá. E enquanto você está se cobrando, se culpando, se condenando, Deus está dizendo, eu já vim, eu já cheguei, eu já estou aqui, só deixa eu entrar, só abre a porta, só recebe. É tão simples que a gente complica, é tão gratuito que a gente acha que tem que pagar, é tão de graça que a gente não acredita. Neste momento, antes de continuar, eu te convido a fazer algo muito simples. Ative o sino das notificações aqui do canal para você acompanhar diariamente o Evangelho. E mais do que isso, escreva aqui nos comentários o seu nome e uma intenção de oração. Pode ser uma palavra só, perdão, recomeço, luz, paz, coragem, força, trabalho, saúde. Escreva aqui, porque ninguém deveria atravessar esta semana sozinho. E eu quero que você saiba que cada nome que aparece aqui, cada intenção que é escrita, é vista por Deus. Ele vê, Ele sabe, Ele conhece. Escreva aí. Eu quero te contar uma história real. Conheci uma senhora chamada Maria Aparecida dos Santos, 64 anos, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ela era auxiliar de limpeza num hospital público, trabalhou a vida inteira naquele lugar, acordava às 4 da manhã, pegava 2 ônibus, chegava no hospital às 6 e passava o dia inteiro limpando corredores, enfermaria, salas de cirurgia. Trabalho pesado, trabalho duro, mas ela fazia com dignidade. Há 3 anos ela perdeu o marido, câncer fulminante. Em 2 meses ele se foi e ela ficou com a casa vazia, ficou com a cama fria, ficou com aquele silêncio que dói. E logo depois, como se não bastasse, ela descobriu que também estava com câncer de mama, o mesmo que levou a irmã dela anos atrás. Ela me contou que quando recebeu o diagnóstico, ela sentou no corredor do hospital onde ela trabalhava e pensou, agora acabou. Ela me disse uma coisa que eu nunca vou esquecer. Ela disse assim, padre, teve dias que eu acordava e não tinha força nem para levantar da cama. Não era preguiça não, padre, era que o corpo não respondia. Parecia que eu tinha carregado o mundo nas costas durante a noite. Aí eu ficava lá deitado, olhando para o teto, olhando para a foto do meu marido na parede e rezava assim, Senhor, eu não consigo ir até o Senhor hoje, eu não consigo me levantar, eu não consigo ir na missa, eu não consigo nem abrir a Bíblia, mas se o Senhor puder vir até mim, se o Senhor puder descer,
até esse meu quarto, até essa minha cama, até esse meu desespero. Por favor, vem. E sabe o que aconteceu? Ela disse que foi exatamente isso, que nos dias mais escuros, ela sentiu uma presença. Não foi nada espetacular, não foi visão, não foi voz audível, não apareceu anjo nenhum. Foi uma paz que ela não sabia explicar, uma força que vinha não sei de onde. Ela disse: eu não conseguia me levantar sozinha, mas alguém me levantou. Não sei explicar como, padre, mas eu sentia que tinha uma mão me puxando, tinha uma voz me dizendo: levanta, filha, só mais um dia, só mais uma hora, só mais um instante. Hoje ela está curada do câncer, voltou a trabalhar, está bem. Mas quando ela fala sobre esse tempo, ela não fala do milagre da cura física, ela fala de outro milagre. O milagre de ter sido encontrada quando ela não tinha forças para buscar. O milagre de ter sido visitada quando ela não conseguia sair de casa. O milagre de ter sido carregada quando ela não conseguia caminhar. Essa pessoa não falou de milagres espetaculares, falou de uma presença simples que sustentou. Agora volta comigo para o Evangelho. Colocavam os doentes nas praças e pediam-lhe para tocar ao menos a barra de sua veste. Repare bem nessa frase. Pediam-lhe para tocar ao menos a barra de sua veste. Não diz Jesus tocou neles, diz eles tocaram nele. E não diz eles agarraram Jesus com força, diz tocaram ao menos a barra de sua veste, ao menos a barra, a parte de baixo. Sabe o que isso significa? Que receber é um gesto simples, é deixar que Deus chegue perto, é não fechar a porta do coração, é dizer: entra, Senhor, entra na minha história, entra no meu cansaço, entra no meu medo, entra na minha solidão, entra, mesmo que eu não esteja pronto, entra, simplesmente entra. Repare bem, o Evangelho não diz Jesus curou os que eram bons, não diz Jesus curou os que mereciam, diz simplesmente: todos quantos o tocavam ficavam curados. Todos, não alguns, não os melhores, não os mais preparados, todos, porque no reino de Deus a cura não é prêmio para quem merece, a cura é dom para quem precisa, a graça é presente, e presente não se merece, presente se recebe. E sabe de onde vem a mudança? Não vem do seu esforço, a mudança vem da presença dEle. Escuta o que o Evangelho de João diz: não nasceram do sangue nem da vontade da carne, mas de Deus. Não nasceram de você, nasceram de Deus. O começo não vem de você, vem de Deus. O recomeço não vem de você, vem de Deus. A força para continuar não vem de você, vem de Deus. E isso não te diminui, isso te liberta, porque significa que você pode parar de se cobrar tanto. Você pode simplesmente receber. Receber é um gesto simples, é dizer: eu preciso, Senhor, eu não estou conseguindo sozinho, eu tentei, eu lutei, mas eu preciso de Ti. E sabe o que Deus faz quando você diz isso? Ele não te julga, Ele não te condena, Ele simplesmente diz: eu sei, filho, eu sei, filha, eu estava esperando você me deixar entrar, porque Deus não se cansa de começar, Ele começa de novo, e de novo, quantas vezes forem necessárias. Deus não se cansa de você, nunca se cansou, nunca vai se cansar. E tem uma palavra no Evangelho de João que é fundamental para entender tudo isso. O evangelista João usa essa expressão: graça sobre graça, graça sobre graça. Deixa eu explicar o que isso significa. Quando você põe uma coisa sobre a outra, você está acumulando, você está somando, você está dizendo que não acabou, que tem mais, que continua. Graça sobre graça significa que Deus não dá com conta-gotas, Deus não faz contabilidade, Deus não calcula, Deus não mede, Deus derrama,
Deus dá e continua dando, dá de novo, e de novo, e de novo. Não tem limite, não tem fim, não tem esgotamento. E você pode até não perceber, mas você já recebeu graça sobre graça. Para e pensa comigo, para agora, e olha para trás. Olha para o caminho que você já andou. Quantas vezes você achou que não ia conseguir e conseguiu? Quantas vezes você achou que ia cair e alguém te segurou? Quantas vezes você achou que era o fim e não era? Talvez você tenha recebido forças que nem percebeu. Talvez você tenha sido sustentado em momentos que você achava que ia cair. Talvez você tenha atravessado noites que pareciam intermináveis e, no entanto, você amanheceu. Isso não foi sorte, não foi coincidência, não foi porque você é forte, foi graça. Graça sobre graça. Não foi a graça espetacular, aquela que faz barulho, aquela que todo mundo vê. Foi a graça que sustentou, a graça que segurou, a graça que não te deixou desistir, a graça que te levantou quando você caiu, a graça que te carregou quando você não tinha forças. Olha para trás, olha para o caminho que você já andou. Você chegou até aqui e não foi sozinho, foi carregado. Muitas vezes foi carregado e você nem percebeu, mas Deus estava lá, sempre esteve, sempre vai estar. Neste momento eu te convido a fazer algo muito simples. Respira fundo para tudo que você está fazendo. Se você está no ônibus, se você está em casa, se você está no trabalho, se você está na rua, para um instante, só um instante, e diz para Deus: Senhor, entra. Só isso. Não precisa de palavras bonitas, não precisa de oração decorada, não precisa de teologia, só isso. Senhor, entra. Não pense nesta semana que começa como um grande projeto. Não faça planos mirabolantes. Não prometa coisas que você não vai conseguir cumprir. Não se cobre tanto. Não diga: a partir de hoje eu vou orar 1 hora por dia. Não diga: a partir de hoje eu vou ser perfeito. Não diga: a partir de hoje eu vou mudar completamente. Não faça isso. Faça uma coisa só. Diga para Deus: Senhor, entra. Entra na minha segunda-feira. Entra no meu trabalho. Entra no meu cansaço. Entra na minha casa. Entra no meu medo. Entra na minha solidão. Entra na minha dor. Entra no meu desespero. Entra na minha confusão. Entra, simplesmente entra. E se você não conseguir dizer isso em voz alta, tudo bem, diga no coração, diga em silêncio, diga sem palavras, só deixa a porta aberta, só não tranca a porta. Isso já é oração, isso já é fé. Deus não precisa de discursos bonitos, Deus não precisa de performance, Deus não precisa que você seja eloquente, Deus precisa de portas abertas. Deus precisa de corações abertos. Deus precisa de um sim, mesmo que seja um sim fraco, mesmo que seja um sim trêmulo, mesmo que seja um sim com dúvida, é suficiente. E você que está assistindo isso agora, você que escreveu um nome nos comentários, e você que não escreveu, mas está aqui em silêncio, saiba, Deus vê você, Ele conhece o seu nome, Ele conhece a sua história, Ele conhece a sua dor, Ele conhece o seu medo, Ele conhece a sua ferida, e Ele não vai embora, Ele fica, Ele sempre fica, mesmo quando todo mundo vai embora, mesmo quando você mesmo desiste de você, Ele fica, porque o amor de Deus não desiste, nunca desistiu, nunca vai desistir. Agora eu quero terminar dizendo algo muito importante para você. Não se cobre tanto. Você fez o que pôde com as forças que tinha, e isso já é muito. Às vezes a gente acha que precisa fazer mais, ser mais, conseguir mais. Às vezes a gente se cobra por não ter sido perfeito, mas o Evangelho de hoje veio para dizer outra coisa. Ele veio para dizer que mesmo quando você não consegue mais nada, Deus consegue tudo. Mesmo quando você não tem forças para se levantar, Deus te levanta. Mesmo quando você não tem palavras para rezar,
Deus ouve o silêncio do seu coração, Ele ouve, Ele sempre ouviu. E essa semana que começa não precisa ser perfeita, ela só precisa ser vivida um dia de cada vez, uma hora de cada vez. E se você só conseguir sobreviver, tá bom. Se você só conseguir respirar, tá bom. Porque Deus não está medindo o seu desempenho, Deus está simplesmente cuidando de você. Ele está olhando para você com amor. E agora, mais uma vez, eu te convido, escreva aqui nos comentários, escreva o seu nome e uma intenção para essa semana. Pode ser uma palavra só: paz, saúde, trabalho, reconciliação, força, coragem, esperança, cura, recomeço, luz, perdão, amor. Escreva, porque aqui neste espaço a gente não está sozinho, a gente é uma família que caminha junta mesmo sem se conhecer pessoalmente, uma família que reza uns pelos outros, uma família que se sustenta na fé. E eu quero que você saiba que quando você escreve aqui, você não está só falando comigo, você está confiando o seu nome, a sua dor, a sua esperança a Deus. E Ele vai responder do jeito dEle, no tempo dEle, mas vai responder, porque Deus não deixa nenhuma oração sem resposta. Essa segunda-feira que começa pode parecer igual a todas as outras, mas não é. Porque hoje você ouviu uma palavra, hoje você foi lembrado de que Deus vai até você, hoje você foi lembrado de que você não precisa estar pronto, hoje você foi lembrado de que a cura vem de Deus, não de você. E isso muda tudo, muda o peso, muda o medo, muda a solidão. Porque quando você sabe que não está sozinho, tudo fica diferente. Quando você sabe que tem alguém que te carrega, mesmo quando você não consegue caminhar, tudo fica mais leve. Amanhã estaremos juntos novamente. Amanhã tem evangelho novo. Amanhã tem palavra nova. Amanhã tem graça nova. Graça sobre graça, lembra? Então eu te espero aqui. Ative o sino para não perder. E saiba que cada dia que você volta aqui, você não está vindo sozinho. Você está trazendo tudo o que você é. As suas dores, os seus medos, os seus sonhos, as suas feridas. E Deus recebe tudo. Ele recebe você do jeito que você está e vai transformando com paciência, com amor, com graça sobre graça. Nós te esperamos amanhã. E mais do que isso, Deus te espera. Ele te espera porque Ele te ama do jeito que você é, com tudo que você carrega, com todas as suas quedas, com todos os seus recomeços. Ele te espera e Ele vai continuar esperando sempre, porque o amor de Deus não desiste, nunca desistiu, nunca vai desistir. Ele vai até você, Ele desembarca, Ele chega, Ele cura. Todos quantos o tocam ficam curados, todos, inclusive você, principalmente você. Fique em paz e até amanhã.